E eu quero falar hoje sobre conquista também, como a gente tem feito durante esse tempo. Mas eu quero falar sobre a conquista da maior das fortalezas com a ajuda do Espírito Santo. Nós conquistamos diversas fortalezas, mas eu quero falar hoje da maior de todas, a maior de todas as fortalezas que nós precisamos conquistar e que só podemos conquistá-la com a ajuda do Espírito Santo. É impossível conquistá-la sozinho. É impossível conquistar essa fortaleza pelos seus méritos, pelas suas forças, somente com a ajuda do Espírito Santo. E o texto bíblico para a nossa reflexão, e você vai entender bem, está em Jeremias 17, versículo 9. Pode passar, Tatazinho. Jeremias 17, versículo 9. A Escritura Sagrada diz que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Na Nova Versão Internacional diz que o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável, quem é capaz de compreender? Esta é a fortaleza. Eu peguei uma fortaleza lá de Santa Catarina, da época do Brasil Colônia ainda, uma fotozinha, para mostrar aí para vocês. A gente tem uma ideia, às vezes, que a gente fala em fortaleza, o que vem na mente? Uma fortaleza, geralmente é construída para impedir ou atrapalhar ao máximo a invasão dos inimigos. Mas o propósito é de impedir a invasão. E o nosso coração é uma fortaleza. Uma fortaleza na qual estão guardados todos os nossos sentimentos, está guardado todo o nosso conhecimento, porque coração na Bíblia é sinônimo de alma. Então as nossas emoções e o nosso conhecimento residem naquilo que a Bíblia chama de o coração, ou a alma. E é uma frase muito forte essa do profeta Jeremias, quando ele afirma que o coração é enganoso, mais do que qualquer outra coisa. E nós vamos hoje entender o porquê disso. Por que o nosso coração é enganoso? Como então fazer com que o coração deixe de ser enganoso, deixe de ser perverso? Como fazer com que o nosso coração seja conhecido? Porque na verdade nós não nos conhecemos. Tanto nós não nos conhecemos, e algumas das profissões que mais crescem no mundo hoje são a psicanálise, a psicologia e a psiquiatria. É quando alguém precisa da ajuda de um outro para tentar se entender, não é verdade? São 3 profissões que crescem vertiginosamente. Porque nós não nos conhecemos. Então, para nós meditarmos um pouco nisso, eu quero mostrar para você que a primeira reflexão já está aí para você, que o coração é a fortaleza onde está tudo que nós somos e realizamos. Nosso coração é onde está guardado tudo aquilo que nós somos, na nossa alma. Está guardado tudo que eu sou, tudo que você é na sua alma, no seu coração. Tudo aquilo que você realiza procede daí, do seu coração, da sua alma. Provérbios 4:23 fala-nos uma coisa muito interessante sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração. Por quê? Porque dele procedem as fontes da vida. Guarda. Se tem uma coisa que você tem que guardar, é o teu coração. Por quê? Porque do teu coração procedem as fontes da vida, da sua vida. As fontes da sua vida procedem do seu coração, procedem da sua alma, vem daí para fora. Essa semana eu estava conversando com uma irmã muito querida. Ela tinha dito talvez a possibilidade de estar aqui hoje, mas eu não a vi, pelo menos. E ela me falava uma frase muito interessante. Eu não quero ainda falar o nome enquanto ela não vier aqui, mas ela me dizia uma coisa que ela aprendeu sobre a importância da justiça de Deus, de ser justificado por Deus. A justificação, a operação de Deus que acontece dentro de nós e que se reflete fora de nós, mas ela começa dentro, começa lá no interior, lá no nosso espírito, lá na nossa alma, e vai sendo, vai moldando o nosso ser interior, e isso vai se refletindo no nosso ser exterior.
Quem sonda o seu coração, quem consegue guardar o coração, está se protegendo. Guardar, você só faz isso com coisas que você dá valor. Ninguém guarda fralda de neném suja. Alguma irmã já guardou a fralda do seu neném depois que ele sujou ela? Ah, vou colocar isso aqui de lembrancinha Ninguém faz isso. Não é verdade? Mas a gente guarda outras lembranças que a gente julga importante, valiosas. Às vezes, tem gente que guarda. Já vi uma situação dessa, da pessoa ter guardado a primeira chupetinha do neném dela. Para ela teve uma importância emocional e tal. Guardar o coração significa exatamente isso. Valorizar, entender que dele procede as fontes da nossa vida. Também em Provérbios há um ensinamento tão interessante que falando sobre essa questão do coração. Fala que o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. E as contendas são como os ferrolhos de um palácio. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. Por quê, irmão? Porque se ele trancar o coração dele para mim, não adianta, nada que eu lhe falar vai mudar as circunstâncias da vida dele, ou vai mudar os sentimentos dele em relação a mim. Porque ele está ofendido. Ele foi ofendido por mim de alguma forma. De alguma maneira eu o ofendi. Você vê a importância que o coração tem, não é, para a nossa vida. É de fato uma fortaleza. E que pode ser trancada. Veja, tem a expressão do sábio. O irmão ofendido é mais fácil de conquistar do que uma cidade forte. Um coração fechado, irmãos, ele é quase intransponível. Esteja ele fechado para uma pessoa ou para Deus. Por quê? Porque quando nós fechamos ele para as pessoas, nós não queremos conversar com essas pessoas. E a mesma coisa acontece quando nós fechamos ele para Deus. Nós não queremos comunhão com Deus. Nós não buscamos comunhão com Deus. E Deus não é intrometido. Deus não é como Satã, que vem forçando a barra, não. Deus te deixa ali, conforme a sua vontade. É uma fortaleza. O seu coração é uma grande fortaleza, insondável. Nem você se compreende, nem eu me compreendo. Quem dirá as pessoas à nossa volta, como é que elas vão se compreender, né? O nosso coração é uma fortaleza muito grande, mas ele é também uma fortaleza que, passando aí para diante, contaminada pelo pecado, e que nos leva a ser e realizar o mal. O nosso coração, infelizmente, é uma fortaleza contaminada pelo pecado. A palavra de Deus diz que todos pecamos. Todos. Tem um texto de Gênesis que mexe muito comigo. Eu gosto muito do capítulo 6 de Gênesis. Eu digo até que um dos versículos mais lindos da Bíblia, para mim, é Gênesis 6:8. Quando o texto diz assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Quando a palavra de Deus começa a falar da manifestação da graça de Deus, né? Lá no Antigo Testamento ainda. E no Gênesis 6:5, a palavra de Deus é muito incisiva, muito forte, porque ela diz assim: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Essa foi a razão pela qual Deus decidiu punir o mundo daquela época com um dilúvio, porque toda a imaginação dos pensamentos do coração humano era má continuamente. Não era de vez em quando, não, era continuamente. A raça humana estava num momento deplorável, com o coração totalmente corrompido pelo pecado, dominado pelo pecado, pelo desejo de pecar, pelo desejo de satisfazer a sua carne, e não pelo desejo de glorificar a Deus. Então Deus decidiu punir a humanidade com o dilúvio. Foi o que aconteceu e a gente conhece a história. O apóstolo Tiago também, já no Novo Testamento, nos ensina algo muito interessante, falando-nos dessa fortaleza contaminada pelo pecado, que é o nosso coração, quando ele diz em Tiago 4:1: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? De onde vêm as guerras e as contendas que há entre vós? Não vêm das paixões que guerreiam lá dentro, e na versão revista corrigida diz dos vossos membros, ou seja, né, em todo o seu ser, na sua alma,
no seu interior. Não é daí que procedem os maus pensamentos, né? Jesus também ensina isso. Tiago aprendeu com Jesus, o irmão dele, né? Ele aprendeu com Jesus, porque Jesus ensina em Mateus 15, versículo 19 e a parte A, versículo 20, quando ele diz assim: do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro. Qual é a fonte? O coração. O coração, contaminado pelo pecado, nos leva a fazer o mal, nos leva a realizar o mal. Infelizmente, nós somos pecadores. Nós pecamos. E isso é da nossa natureza. Não existe um homem, uma mulher sobre a face desta terra que possa bater no seu peito e dizer: eu não peco, eu nunca errei, eu nunca menti, eu nunca falei. Não existe. O único que podia dizer isso era Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele sim, nunca errou, nunca pecou, nunca falhou. Mas nós não, nós somos pecadores. E é do nosso coração que muitas vezes saem maus pensamentos. Às vezes a gente não fala, mas os maus pensamentos estão lá dentro de nós, né? Se eu pudesse, eu matava esse miserável, esse Chaves, só porque ele é tricolor. Brincadeira, né? Mas eu estou brincando, né? Eu só usando uma expressão diferente para descontrair um pouco. Mas a verdade é que a gente pensa coisa ruim sim. Às vezes a gente não mata, mas a gente tem vontade de matar. A gente vê alguém, esses dias a gente estava vendo o programa de televisão daquele cara, né? E aquele programa, se encostar na televisão, você suja muito sangue. Não dá pena, não é verdade? E eu estava vendo, mas assim, ele tá mostrando fatos. Eu não gosto de ver quem tem não, mas esses dias eu estava ligado lá, eu estava vendo. Aí foram 2 ou 3 dias consecutivos. Maridos que agrediram ou mataram suas mulheres. O outro, além de agredir e matar a mulher, aliás, ferir a mulher, ainda ferir os filhos com faca. Imagina, irmãos, de onde começa isso? De onde vem isso? Do coração. Um coração dominado pelo pecado. O coração humano era simplesmente perfeito antes da queda, totalmente puro, isento de falhas, de erros. Mas o homem e a mulher pecaram lá no Éden, no capítulo 3 do Gênesis. E de lá para cá o pecado contaminou a nossa alma. E mesmo eu e você que servimos a Jesus com o nosso coração, havemos de convir que ainda somos maus muitas vezes. Mesmo nós. Por quê? Porque o nosso coração ainda está sendo transformado, trabalhado pelo Espírito Santo a cada dia. E a gente sabe que a gente ainda é. Eu sei que num desses programas que a gente estava vendo, né, alguém lá em casa ainda falou assim: tinha que pegar esse desgraçado e matar ele. Quer dizer, a gente às vezes sente vontade de matar. Por quê? Porque você vê uma coisa covarde que alguém fez com alguém e aquilo gera uma ira tão grande no seu coração que você faz uma declaração dessa. O nosso coração, contaminado pelo pecado, nos leva a realizar o mal. Quando Paulo escreve em Romanos 7, Paulo fala disso, irmãos. Se tem um homem nessa vida que eu acho que merece o título de santo, o nome dele é Paulo. Se bem que a Bíblia diz que todos somos santos, não vejo problema nenhum. Você falar assim, conforme diz aqui São Tiago, São Mateus, é verdade, são santos. Às vezes eu brinco até com os irmãos, eu encontro com algum irmão, né? Igual, por exemplo, hoje, nosso irmão Antônio foi recebido aqui, né? Eu falei: e aí, Santo Antônio, como é que você está? Às vezes eu brinco assim com a pessoa. E a palavra de Deus diz que nós somos santos em Cristo. Não em nós, em Cristo. Paulo fala aos santos da igreja que está em Éfeso, aos santos que estão em Corinto, aos santos que estão em Roma. Mas santos não por seus méritos, mas pela santificação atribuída, aliás, pela santidade atribuída a nós por Jesus. Então não somos santos no sentido de sermos perfeitos, mas no sentido de que aquele que é perfeito nos deu da sua santidade por sua graça e misericórdia.
E isso é que é bom, irmão. Você já pensou? Você tem um título que você não merece. Eu tenho um título que eu não mereço, mas que Cristo nos deu por sua graça e misericórdia. Santificados em Cristo Jesus. Esse coração precisa ser conquistado, não precisa? E para a gente mostrar isso aí, né? É o terceiro aspecto que eu quero meditar contigo. O coração é uma fortaleza que precisa ser conquistada pelo Espírito Santo. Como que ele é conquistado? Mediante a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, o nosso coração, ele precisa ser conquistado pelo Espírito Santo por meio da palavra, para que aí sim, eu e você possamos ser e fazer tudo que Deus pretende para nós. Quando o Espírito Santo entrou no meu ou no seu coração, mediante a palavra de Deus que nós ouvimos, eu me lembro muito bem disso, já contei para vocês algumas vezes, não tem problema, vou repetir de novo, né? Até o poeta pagão já dizia isso, né? Quais são as palavras que nunca são ditas, né? Então, às vezes a gente repete algumas coisas. 23 de julho de 1990, era um sábado, eu fui à Igreja do Brasil para Cristo, 9 de abril. Eu tinha vergonha de ir na Igreja do Paraíso, porque a rapaziada do bairro ia me ver indo na igreja, eu tinha vergonha da rapaziada me ver na igreja. Verdade, verdade. Eu falei aqui que eu admiro meus adolescentes, porque eu passei minha adolescência no mundo, eu fui idiota o suficiente para isso. Eles não, eles são sábios. São adolescentes sábios. Porque dos meus 12 aos 17 anos eu estava na unha do capeta. Glória a Deus, ainda com 17 anos o Senhor me tomou de volta. Me deu uma coça, na verdade, e me tomou de volta. Mas eu perdi minha adolescência e poderia ter sido dedicado ao Senhor. Eu que cresci dentro de uma igreja. Cresci dentro de uma igreja. E fiquei 5 anos fora dela. Por causa da minha carnalidade, do meu desejo de conhecer o mundo. Conheci o suficiente para saber que não presta, e hoje eu falo isso para todo mundo. 5 anos foi mais do que suficiente para saber que o mundo não presta, né? E aí no dia 23 de junho eu fui na Igreja do Brasil para Cristo, porque lá no Paraíso, quem conhece o bairro lá sabe, eu moro na rua que a turma chama de rua de cima, do morro, assim, né? Nasci e criado no morro, estamos lá no alto até hoje. E aí eu saía por trás, pela rua e tal, descia, ninguém do bairro me via, porque a turma, né, que bebia comigo, fumava comigo, né, cigarro, irmão, droga eu não usei, porque eu sempre achei que droga é coisa de gente idiota, e eu continuo achando. O cigarro também é, só que numa menor escala, porque sinceramente a gente está se matando. Falo isso como alguém que foi tabagista. Sempre amei jogar bola, mas cheguei a um estágio que eu não conseguia jogar nem o primeiro tempo, porque a língua já estava lá na cintura, por causa do cigarro. E com 16, 17 anos, você imagina, é a hora que o pulmão está, né, bombando, meu irmão. Eu vou jogar bola com esses meninos da igreja, quando a gente vai jogar a bola, joga a bola, começa às 10 horas da noite, 1 hora da manhã, eu falo, gente, vamos embora. Não, pastor, vamos jogar mais uma. Estou morrendo, quase chegando aos 40, está morrendo de cansado de correr. Esse menino não cansa, porque eles têm um organismo limpo. Eles não são escravos de vícios. E aí naquele dia 23 de junho, eu fui àquela igreja, do Brasil para Cristo. Estava pregando ali o bispo da igreja metodista wesleyana, bispo Gessé Teixeira de Carvalho. Que homem de Deus, gente. Inclusive, nosso pastor, presidente, pastor Zé Cláudio de Moura, foi quem fez o ofício fúnebre dele, quando ele faleceu, porque os dois eram muito amigos. Os pastores wesleyanos transferiram a honra ao pastor Moura para que ele fizesse o ofício fúnebre do bispo Gessé. E o bispo Gessé pregou uma mensagem, que o Espírito Santo falou no meu coração, que eu fiquei pelo Senhor, quanto tempo eu perdi, eu tenho que voltar. E eu chorava enquanto ele pregava. Eu estava desviadaço, mas eu chorava, aquela palavra caiu no meu coração com um peso enorme, e eu chorava. Aí veio o apelo: quem quer confessar Jesus como seu Senhor e Salvador, dê um sinal com a sua mão, vem à frente e tal. Meu coração era uma fortaleza conquistada pelo pecado. Então aquele pecado dentro de mim dizia: não vai não, isso vai dar problema, você não vai poder um monte de coisa, você vai ter que parar com isso. Meu coração me dizia isso, e eu resisti, e eu não fui à frente. Porém, o Espírito Santo continuou incomodando o meu coração.
Porque em João 14, a palavra de Deus, João 14, se não falha a memória, a palavra de Deus diz que quem convence do pecado, da justiça e do juízo é Ele. Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo ficou ali incomodando a minha mente e o meu coração. No dia 24 de junho eu voltei à mesma igreja, Brasil para Cristo, 9 de abril. E participei do culto dos irmãos. Eu não sei quem pregou, não sei, não faço ideia de quem pregou naquele dia. Não sei nem que texto foi lido, não sei nem qual música foi cantada, porque eu estava dentro do templo no dia 24 de junho, no domingo, mas com a cabeça no dia 23 de junho, no sábado. Eu só conseguia pensar no que o bispo Zezé tinha falado um dia antes. Eu não sei nada do que aconteceu no domingo que eu me converti. Eu só sei, meu irmão, que a hora que o presbítero Carlos Alberto pegou a palavra, terminando de pregar, passou a palavra para ele, ele perguntou: quem quer aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador? Eu já estava em pé, caminhando para frente da igreja. Por quê, irmãos? Porque o Espírito Santo conquistou o meu coração pela palavra de Deus. Isso, ó, 24 de junho de 90. Vai fazer 22 anos, se não estou enganado. 24 de junho, é isso mesmo, dia 24 de junho faz 22 anos que eu me converti ao Senhor Jesus. E aí o meu coração se tornou uma fortaleza conquistada pelo Espírito Santo por meio da palavra de Deus. Eu acho lindo alguns textos da palavra. Irmãos, hoje eu digitei a palavra coração na Bíblia. Gente, mas é muita citação. É muita coisa. Eu agora me esqueci o número, mas são centenas e centenas de vezes que essa palavra aparece na Bíblia. E eu selecionei alguns textos. Eu achei Hebreus 10, versículos 22 e 23, falando-nos sobre a necessidade do nosso coração ser conquistado pelo Espírito Santo. A palavra de Deus diz assim: cheguemos-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Que coisa maravilhosa, não precisa nem falar, mas eu vou falar, só para eu ser redundante, não tem problema. Chegamos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé. O verdadeiro coração é o coração que tem certeza de fé. Coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa, que é na verdade um símbolo da palavra de Deus. É isso que o autor aos Hebreus está se referindo. Tendo nosso corpo lavado pela palavra de Deus, purificado pela palavra de Deus. E ele explica isso logo no versículo seguinte, dizendo: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. Firmes a confissão da nossa esperança. Firmeza é um negócio brabo, irmão. Porque tem crente que às vezes eu falo que é igual crente ioiô. Uma hora ele está lá embaixo, outra hora ele está cá em cima, uma hora ele está lá embaixo, outra hora ele está cá em cima. Ele não tem estabilidade espiritual. Ele vive de altos e baixos na sua fé, igual uma montanha russa. Tem dia que ele está, glória a Deus, aleluia, tudo estranho, profecia, não sei o que tem. Tem dia que ele está lá embaixo, ouvindo um funk, forró, sertanejo, sei lá, já quer, ouvindo tudo lá embaixo. Tem dia que ele está cá em cima de novo, depois ele está lá embaixo de novo. Essa instabilidade espiritual acaba destruindo a nossa vida com Deus. Olha a palavra do autor, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. Paulo fala em 1 Coríntios 15, 58, meus irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Mas ele começa exortando a igreja a ser firme e constante. Por que firme e constante? Porque tem gente que é inconstante, não é firme. Se não é firme, irmão, usando o bom cearês, né, que é a língua do Ceará, é frouxo. O que não é firme é frouxo. Quem não é firme na fé é frouxo. Na verdade, não tem fé verdadeira. Né? Aprendi o idioma do Toco, de vez em quando eu uso. A verdade é essa: tem gente que não é firme na fé, não tem uma esperança, não tem firmeza da sua esperança.
Por quê? Porque na verdade ele não acredita 100% naquilo que a Bíblia diz. Essa é a única verdade. Não adianta tentar tapar o sol com a peneira, porque quem crê no que a Bíblia diz, vive conforme a Bíblia diz. É essa a palavra de Deus. Às vezes a gente fala do Espírito Santo. Eu dizia isso aqui sexta-feira na aula do nosso seminário. Às vezes a gente fala do Espírito Santo, mas a gente não faz ideia de quem é o Espírito Santo. A gente acha que o Espírito Santo é uma coisinha que faz a gente sentir um negócio assim. E Jesus disse em João que o 14, 15 e 16, principalmente 14 e 16, 2 capítulos, ele fala: olha, eu vou para o Pai e eu vos enviarei um outro Consolador. Eu vou explicar isso para os irmãos aqui. O outro Consolador, a palavra grega outro, significa aquele que é igual a mim. Um outro que tem a mesma identidade que eu, que é igual a mim em todas as coisas. Aí às vezes a gente fala assim: eu queria ter visto Jesus, ter andado com Jesus. Essas coisas, a única coisa que você não faz é ver. Mas andar com Jesus você anda, porque o Espírito Santo é o outro Consolador que mora dentro de você. Então o mesmo privilégio que Pedro teve, que João teve, que Mateus teve, que que Marcos teve, porque ele era discípulo de um dos discípulos e acompanhava o Senhor, o mesmo prazer que todos esses homens tiveram de receber ensinamentos diretos do Senhor, nós temos também. Hoje eu falava aqui na classe de batismo com a Luciana, não é? Ela é a única que tem vindo à classe de batismo. Eu estava conversando com ela hoje aqui, dizendo isso para ela. Quantas vezes você leu a Bíblia e em dado momento, um texto que você está lendo, ele ganha uma relevância toda especial para você? Aquele texto parece que ele foi escrito naquela hora para você. Você fala: caramba, é isso, né? E às vezes você já leu aquilo 1 milhão de vezes, mas naquele dia, naquela hora, aquele texto caiu no seu coração assim de uma forma extraordinária. Sabe, você fala: meu Deus, é como se fosse o próprio Deus sentado do teu lado falando contigo aqui na vida. Quantas vezes isso já caiu? Isso já aconteceu comigo, pastor. Então pronto, quantas vezes isso acontece conosco? Porque, irmãos, Deus ainda fala com a sua igreja através da sua palavra. Quando nós nos assentamos para lê-la, em alguns momentos, às vezes você lê um capítulo, mas é um versículo daquele capítulo que te prende, e você fica remoendo ele ali no seu coração tanto. É Deus querendo te ensinar alguma coisa, falando alguma coisa. É o Espírito Santo conquistando mais o teu coração, invadindo mais um espaço no seu coração, no meu coração, ensinando coisas novas para nós, nos ensinando alguma coisa diferente, nos fazendo enxergar algo que até então nós não tínhamos conseguido enxergar. É fantástico pensar nisso. O apóstolo Pedro diz em 1 Pedro 1:22: purificando as vossas almas pelo Espírito, na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro. Olha que coisa de boa. Purificando as vossas almas pelo Espírito, na obediência à verdade. Como é que eu sei que eu estou andando no Espírito? Pela obediência à verdade. Porque ninguém pode obedecer à verdade senão pelo Espírito Santo. Ninguém pode obedecer a palavra de Deus plenamente senão pela graça e a presença do Espírito Santo na sua vida. E aí ele diz: por isso, para o amor fraternal não fingido, um amor verdadeiro, sincero, uma fortaleza conquistada pelo Espírito Santo. É um coração que ama incondicionalmente. Jesus disse: olha, vocês serão meus discípulos se fizerdes tudo que eu vos mando. Ele diz isso. Às vezes a gente ouve algumas igrejas, as pessoas usam um linguajar peculiar, né? Diz assim: não, eu tenho os meus discípulos e o fulano tem os discípulos dele, e eu não gosto disso. Eu não quero ter os meus discípulos. Eu não quero fazer discípulos para mim. Eu quero fazer discípulos para Jesus. Nós todos somos discípulos de Jesus. Na verdade, o pastor não é o mestre. O pastor é o pastor. Então o pastor é o guia, o orientador. O mestre é Jesus. O mestre é o Espírito Santo. O mestre pode usar o pastor, mas o pastor nunca será o mestre. O mestre é Jesus. É Ele quem nos fala.
É Ele quem nos dirige, é Ele quem usa o seu pastor quando Ele usa, é Ele quem usa o seu irmão que está do seu lado quando Ele usa, e você sente, te identifica, você sente aquela palavra no seu coração, você se identifica com ela, porque quando o Espírito Santo fala, meu irmão, Ele é o único que conhece o seu coração, então Ele é o único capaz de falar alguma coisa que de fato vai tocar o seu coração. É o Espírito Santo, é Ele quem vai nos mover, vai nos conquistar e vai nos fazer cada dia mais aptos para viver conforme a vontade de Deus. Mas nós devemos purificar nossa alma dessa forma. Continuando aí para a gente falar um pouquinho mais do coração, uma fortaleza conquistada pelo Espírito Santo e transformado para ser alegre, puro e bondoso. É fantástico isso. Um coração transformado pelo Espírito Santo. Ele é alegre, ele é puro e ele é bondoso. São algumas das obras que o Espírito Santo opera em nós. Primeiro que, irmãos, fala sério, você ser servo de Deus, filho do Deus Altíssimo, sabendo já que a vitória já está garantida, porque o Apocalipse já está escrito, né? Então a vitória já está garantida, sabendo que o céu já é seu. E não porque você é bom, mas porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E você sabe disso, que pela graça de Deus o céu já é seu. Ninguém pode tirar isso de você. Sabendo que te espera, né, uma eternidade de alegria, de paz, de gozo na presença do Trino Deus Todo-Poderoso. Quando eu e você temos plena consciência do que nos espera, não há dificuldades que possam nos tirar do foco, que possam nos tirar do caminho, que possam nos tirar do destino que o Senhor tem para nós. Eu lembro